Tá, nesse sentido, nós vemos aqui uma questão de orgulho, o que não foi demonstrado pelo discípulo, pelo pretenso futuro profeta, né? Ele estava lá, eu perdi e agora está ali, e agora eu vou encabar esse machado, porque eu vou ter que devolver ele encabado, né? Eu vou ter que devolver ele e a obra continua. Mas como vocês verem essa cena, o orgulho e a maturidade? Olha que a pergunta parece simples, mas é complexa. Simples? 10 minutos de pergunta simples. Uma ilação. Talvez o enunciado, o o enunciado ele deve estar um pouco elucubrações confuso. Parece aquelas provas de faculdade que tem meia página. Parece aquelas provas de faculdade que tem meia página, uma página inteira de comentário e uma questão que parece tão simples, né? A opção qual é? O homem do corte vai ficar feliz com essa aí. Né? Deixa eu falar uma questão, né? Eu não sei nem se casa dentro da sua pergunta, mas pegando um ponto, o orgulho. O orgulho, ele tem destruído as pessoas. Destruído ministérios, destruído famílias, destruído casamento. Por quê? A gente fica muito preocupado e se perde. O orgulho, ele traz muito sobre, no meu pensar, o que os outros vão pensar de mim. E o profeta, na verdade, não estava nem um pouco preocupado com o que ia pensar dele. Ele queria, porque ele entendeu o seu chamado. Eu fui chamado, no caso, bem simples aqui, para dar a solução para Naamã. Não para receber presente. Nesse sentido fica bem evidente o propósito. Propósito. O propósito, no caso do propósito do profeta, ele entendeu que o propósito dele é cristalizado, é estático, é aquilo. Ele nasceu para aquilo, ele vai vivenciar aquilo e ele vai morrer dentro daquilo. Ele não fez planos pessoais, ele não fez planos paralelos ou apensos ao propósito. Ele simplesmente viveu o propósito. Muitos de nós, né, isso é uma caminhada de maturidade. Por exemplo, hoje nós temos mais de 26 anos de ministério. Quando nós começamos, existia dentro de mim um certo medo do que iam falar, do que iam pensar, do que iam das minhas atitudes. Mas será que isso não é muito latente ainda hoje, Diego, Carla? Porque, vamos lá, quando você fala isso... Mas eu estou falando em relação a mim, mas quando você fala isso, é só uma reflexão, talvez um pouco ousada ou atrevida, ou até mesmo que evidencia os sinais dos tempos, dos nossos dias. Porque tudo que nós fazemos hoje não tem uma intencionalidade. Tá, o profeta, ele estava lá na casa dele com o moço dele, o Geazi. Nós vemos que antes, né, o profeta Elias tinha um moço que ele deixa lá em Berseba, que pertence a Judá, e ele não fala o nome, é um profeta que tinha um moço sem nome. Quantas vezes muitos líderes têm os seus auxiliares, braço direito, pessoa que realmente faz a casa funcionar, que faz a igreja funcionar, e o nome dessa pessoa não aparece. E quando aparece, é esmagado. Então, nesse sentido, será que a questão do orgulho ou o medo do que as pessoas vão pensar da gente, isso já não foi rompido? Ou a gente não está vendo hoje uma criação, talvez até mesmo nesse podcast, talvez até mesmo do jeito que nós chegamos aqui, todo o aparato adjacente em volta, a gente não está criando algo para fazer com que as pessoas pensem da gente, o que a gente quer que elas pensem da gente, por medo de eles nos conhecer realmente? Mas aí entra a transparência diante de Deus, né? Porque o que a gente está fazendo... Deus e das pessoas. Por quê? A gente não está fingindo quem nós não somos aqui, entendeu? Sim. Tudo que a gente está fazendo aqui, a gente é no dia a dia comum. A gente não está vestindo uma personagem. Não, tudo que a gente está fazendo aqui é que a gente já está vivendo todos os dias das nossas vidas. O Exato. que eu vejo aqui, e que eu vejo que é importante a gente se atentar, é que é o seguinte, o profeta falou para o Naamã, vai lá e mergulha no rio. Onde está o machado? Onde caiu? Está ali.
Maravilha. Ele está dando destino. Tá dando destino. Um propósito. Ele está cumprindo o propósito dele. E muitos de nós, por vermos mídias, por vermos muitas informações, nós estamos nos comparando demais. E nós não queremos ser o profeta humilde. Nós queremos ser o general robusto, espesso, cheio de dinheiro, como Naamã. E a gente acaba perdendo a humildade e enchendo o nosso coração de orgulho por causa disso. Porque pro Naamã era coisa simples mergulhar no Rio Jordão. Ué, mas eu achei que ele ia fazer eu virar uma pirueta. Mas será que esse simples aí, né? A ordem é simples. Mas será que esse simples aí já não revela uma outra questão? Por exemplo, o moço, ele chega e fala, olha, ai meu Deus, era emprestado. Ele tem reconhecimento que ele pegou algo emprestado, que ele deixou cair na água, que ele não se atentou, e aí, nas entrelinhas, parafraseando, ele não se atentou por cuidar da ferramenta que ele foi emprestada, e talvez é isso, a gente às vezes não cuida dos nossos dons, do nosso ministério, da nossa imagem, ou do que queremos realmente transmitir. Mas não é simples esse reconhecimento. Já Naamã, ele teria que se despir da sua roupa de grande capitão, de grande general e de embaixador agora do seu imperador frente a uma necessidade de cura. E se despindo, ele não ia revelar a real necessidade dele, que era a lepra, que pode ser vinculada ao orgulho, que pode ser vinculada à imagem interior, ao nosso ser real. Por quê? Quando a gente vive numa cultura cristã dioturnamente, que é o nosso caso, a gente vive mesmo, eu sou o que sou, quando sou, onde estou, eu sou. E é necessário que todos vejam quem eu realmente sou. Mas as pessoas não gostam de me ver. Mas só quando a gente tem maturidade, a gente não fica preocupado. Foi o que eu estava falando. Sim. Que quando você começa, você tem uma insegurança. Só que quando você tem a maturidade, você tem entendimento de qual é o seu propósito, você não fica mais preocupado. Você cumpre o seu chamado. Mas as pessoas que estão em volta, cara, não se preocupam de você ser... voltar ao quadrado. Você rompe o paradigma e você passa a ver um quadrado. Eu estou falando aqui sobre... É uma questão de saber o que você quer sobre e o Naamã. onde você vai chegar. O Naamã, ele precisava da cura. A cura, muitas vezes, é a gente evidenciar o nosso interior escondido atrás da nossa armadura. Uhum. Né? Talvez, por exemplo, eu sou um general para todo mundo lá fora, mas eu chego dentro de casa, eu sou o Luiz despido. Quem me conhece nu? Quem me conhece sem roupa? E roupa, que é uma metáfora, não só, claro, aqui nessa mesa eu posso dizer, quem me conhece nu das duas formas é minha mulher. Diante dela eu sou desnudado. E às vezes essa confusão é complexa, porque Naamã agora tem que tirar a roupa. E não é tirar a roupa, e não é tirar a roupa sozinho, ele não vai ficar aqui, ó, vocês ficam aqui escondidos atrás das árvores, que eu vou ali tomar um banho e vou tirar a roupa. Todo mundo ia ver, né? Todo mundo ia ver a nudez dele, as lepras dele, a deformidade no corpo, a hanseníase, que é a lepra, é uma doença que ela descaracteriza o corpo, ela deforma o corpo. Se ela não cuidada, e naquela época era uma doença, além de ser infecto-contagiosa, era uma doença que não tinha cura. Hoje a hanseníase tem tratamento e tem cura. Se você tratar, vai ser curado. Naquela época, não. Então ela deforma as articulações, deforma os dedos, você pode ter que amputar membros e perde funcionalidade. E isso tudo sem a sensibilidade, que é uma característica da doença. Porque muitas vezes a nossa lepra, ela nos traz a não percepção dela, a não ser por imagem. Ou quando ela chega num limite que ela tira alguma funcionalidade do nosso corpo. Como a lepra. E a lepra do pecado, a lepra da mentira, a lepra do orgulho. Então, quando ele vai se despir, e ele vai com a sujeira dele, com a lepra dele, num rio reconhecidamente sujo, contaminado, poluído. E aí tem um fator, talvez filosófico ou psicológico, uma sujeira que se deposita no lugar de sujeira. Para se despir da sujeira.
Então essa quebra de paradigma, essa quebra de orgulho, para um grande homem, reconhecidamente famoso, respeitadíssimo por seus soldados, respeitadíssimo pelo seu imperador, pelo seu rei, respeitadíssimo e temido até mesmo, quando o rei sabe quem é que está ali, quem ficava na frente das batalhas do rei? Era Naamã. Quem era o conquistador? Era Naamã. O rei entra em pânico, né? Eu entrei em pânico, perdi meu trono. E talvez é isso, às vezes a gente não cuida das pessoas, não cuida daqueles que nos são confiados, porque a gente está preocupado se nós vamos perder o nosso trono. O propósito de Deus é que você continue. Se não for o propósito, talvez ele vai te destronar. Sim. Mas você vai deixar de agir conforme o propósito, com medo de coisas terciárias, secundárias?